Bora analisar esse confronto? A gente já fez uma live aqui depois do jogo. Depois eu ouvi a entrevista coletiva do técnico Ramon Dias, ao lado do seu filho Emiliano, e as explicações, tentando explicar o inexplicável. O argumento do Ramon, ele se baseou muito no foco no Internacional sábado pelo Campeonato Brasileiro. Eu entendo isso. Eu entendo, e talvez até, caso o Corinthians vença o Inter no sábado, especialmente se vencer o Atlético Paranaense depois no jogo subsequente, que até, se nada mudar, será antes do jogo contra o Flamengo, porque seria depois, né? Mas como a CBF alterou a data, antecipou. Então, o Corinthians pega o Atlético Paranaense antes do segundo confronto. Se o Corinthians vencer esses 2 jogos, possivelmente vai respirar muito bem no Campeonato Brasileiro, a gente talvez entenda essa escalação. Mas eu sigo não entendendo a estratégia para o jogo. Uma coisa é você preservar jogadores, e eu super entendo a preservação. O que não justifica, por exemplo, é você começar com Garro e Coronado, quando você quer preservar. Isso eu não entendi. Peraí, você está me dizendo que precisava montar uma equipe competitiva, porque realmente não dá para abrir mão, o Corinthians é muito grande, né? Mesmo que você dispute 3 competições, mas precisa pensar no jogo de sábado. Aí ok, você deixa o Yuri Alberto no banco, tá bem. Só que depois tem uma data FIFA, depois tem uma pausa, até o jogo contra o Atlético Paranaense e depois o Flamengo. Então, se o Yuri não poderia jogar 2 jogos seguidos agora, ou não poderia ter entrado antes, enfim. O Matheus Bidu não poderia jogar esses 2 jogos seguidos? Então tem algumas coisas na escolha do Ramon Dias que elas me deixam incomodado. Por exemplo, no meio de campo, cadê o Breno Bidon? Por que a insistência no Charles, que não jogou bem contra o São Paulo e hoje estava completamente perdido no campo? Perdidinho. Assim, zonzo. E aí ele escala contra um Flamengo, 2 volantes, 2 meia articuladores, 2 atacantes. Num jogo que naturalmente, gente, eu sei disso, você aí sabe disso, não pode o técnico do Corinthians não saber. Não pode. Eles são pagos e muito bem pagos para isso. E tem uma carreira e acompanham o dia a dia, é inadmissível, de verdade, que eu aqui, no ar-condicionado, que até nem tá ligado aqui, que eu aqui, da minha casa, saiba o que vai acontecer. Não pode. Não pode você, torcedor, porque você é inteligente, porque você acompanha o time, porque você tá vendo as últimas escalações e você sabe. Gente, era cristalino que o Flamengo com o Felipe Luiz ia ter uma outra postura. Eu não tô falando nem de uma revolução tática, embora ele tenha mudado muita coisa, né? Gabigol titular, Léo Ortiz na defesa, tenha feito o Arrascaeta e o Gerson jogado muito mais. E eles se entregaram mais pro jogo, porque eles não estavam... Não é que não estavam correndo, querendo derrubar o Tite, não é isso que eu quero dizer. Mas assim, eles visivelmente não compravam mais a ideia do técnico. E aí a motivação vai pro caramba. O cara não corre mais da maneira como ele deveria correr. E isso não é nem proposital. O cara não aceita mais o discurso. Muda o técnico, um cara querido pelos atletas, que treina junto com os caras, que estava ontem jogando com eles, que no discurso já dá uma outra palavra, os caras pensam assim, quer saber? Eu vou correr um pouco mais por causa desse cara. Gente, isso é natural, isso é beabá, isso é óbvio, não tô falando nenhuma novidade aqui. O Ramon não sabia disso? Não sabia que o Flamengo ia empurrar o Corinthians? Que ia jogar o Corinthians pro seu campo? Que o Flamengo ia ficar com a bola? Que o Flamengo ia criar oportunidades? Não sabia disso? Aí o que o Ramon fez? O Ramon entregou o meio campo. Do tipo assim, não, eu vou botar 2 marcadores, um o Rian e o outro o Charles, que tava zonzo no jogo, era um a menos. Vou deixar 2 meia articuladores que são muito bons com a bola no pé, só que a bola não vai ficar no pé do Corinthians. Gente, isso é beabá. O Corinthians não iria ficar com a bola diante dessa escalação no contexto que tinha o jogo com o Flamengo do outro lado, com o novo técnico. Pois o Ramon fez isso. Fez essa escalação. Com o Hugo na esquerda, Fagner na direita. O Fagner foi uma avenida porque só o Bruno Henrique caiu por ali. E o Alexandro, vejam só, que, diferentemente dos jogos com o Tite, não foi um lateral defensivo. Não. Fez até gol. Deu cruzamento pro toque de letra do Gabigol, que o Hugo fez um milagre, dos tantos que ele protagonizou no jogo. O Alexandro, o Bruno Henrique e o Fagner. O Fagner, bom, foi um capítulo à parte.
Uma escalação horrorosa, uma postura do time péssima no primeiro tempo. E um Flamengo que dominou, amassou, encurralou, empurrou, massacrou e poderia ter feito 3-4 ao natural. Não fosse Hugo Souza, que vejam só, pertence ao Flamengo. Que roteiro. Ele simplesmente pegou tudo, ou quase tudo. Não pegou a bola do Alexandre. Tem gente falando de falha, de verdade, gente. O Alexandre foi muito inteligente, tem um buraco ali pelo lado esquerdo, ele olha para a área para fazer o cruzamento e chuta no contrapé. Ele ainda toca com a pontinha dos dedos na bola e ele teve mérito, chutou direto pro gol. O Corinthians deu espaço para isso acontecer. E foi um gol, entre tantos outros que o Flamengo poderia ter feito só na primeira etapa. Bom, tem um chute do Garro, né, que o Rossi faz uma boa defesa no bate-rebate ali, mas era o Corinthians tentando reagir depois dos 40 minutos. Foi aí que o Corinthians começa a sair pro jogo. E aí eu penso o seguinte, bom, tava claro que o Ramon errou na escalação, porque eu não sei se o resultado seria diferente. O fato é que o Corinthians facilitou pro Flamengo, e o Flamengo amassou o Corinthians. O Ramon não fez nada. O Ramon espera o intervalo para fazer as suas trocas. Eu já teria trocado ainda no primeiro tempo, porque estava claro que deu errado. Agora, se ele entrou com essa escalação é porque ele tinha convicção nisso. E ela se esfarelou, né? Como pó. No intervalo, ele faz 3 trocas. E as 3, elas são quase perfeitas. Porque o Mateuzinho no Fagner era urgente, era necessário. Recompor um sistema de 3 zagueiros, fundamental, pelo menos isso. Não vai reforçar o meio, reforça então o sistema defensivo com o Gustavo Henrique, poderia ser o Kaká, foi o Gustavo Henrique, gostei da entrada do Gustavo Henrique, mantendo André Ramalho e Félix Torres, que aliás, Félix Torres, meu Deus do céu. Ainda é difícil, ele não passa a segurança nenhuma. O Hugo na esquerda, o Mateuzinho na direita e o meio de campo. Ele tira o Rian, eu teria tirado o Charles, tem uma informação de que parece que o Rian sentiu, ok, mas eu teria tirado o Charles de qualquer maneira, porque era um a menos que o Corinthians tinha no meio campo. Ele tira o Rian para reconduzir o Gustavo Henrique no sistema de 3 zagueiros. Ele tira o Mateuzinho, o Fagner pelo Mateuzinho, e tira o Coronado para colocar o José Martínez. E aí ele faz Martínez, ele mantém o Charles com o Rodrigo Garro, Romero e Héctor Hernandes. Essa foi a escalação para o segundo tempo. Eu já teria tirado o Héctor, que também era outro um a menos, ou seja, o Corinthians estava com 9, o Charles e o Héctor não estavam jogando, não estavam no jogo, estavam completamente desconectados. Eu teria feito as 5 trocas no intervalo, 5. Eu já teria tirado o Charles e já teria tirado o Héctor Hernandes. Ele demora mais 21 minutos para tirar o Héctor Hernandes, depois ele perdeu um gol inacreditável num jogo como esse, no detalhe, em que você está sendo massacrado. O Corinthians teve uma chance até esse momento. Eu não sei se ele não estava impedido. Aparentemente estava. O que não invalida a incompetência do espanhol. Que, cara, ele sabe jogar. Eu vou defender, eu vou bater nessa tecla. Ele não é ruim de bola. Ele arrancou, ele cortou 2 marcadores. A grande questão desse lance aí foi a tomada de decisão. Como que ele corta 2 caras e depois chuta de perna esquerda sem olhar para onde tá chutando para ela explodir na defesa, estando livre de frente pro goleiro? Tentasse uma bola cruzada para passar para alguém, queimasse o goleiro, chutasse cruzado, fizesse qualquer coisa, menos o que ele fez. Ele driblou 1, driblou 2, como do tipo assim, tô na pelada, vou fazer graça aqui pros meus amigos. Ele para de jogar, desacelera, espera a chegada dos caras. Ele fez tudo errado, tudo errado. No minuto seguinte ele sai e entra o Yuri Alberto. Por que, caramba, o Yuri não entrou no intervalo? Não entrou com 10 minutos? Não entrou antes? O Yuri é um cara que briga, um cara que tá jogando bem pelos lados, um cara que tá com confiança, um cara que já fez muitos gols contra o Flamengo. Mas precisa preservar ele pro final de semana. O Yuri que tirou uma vesícula e 2 semanas depois estava em campo. Não. O Yuri, não vão me convencer, tá? O cara que é meio descontado, meio, qualquer coisa ele machuca. Eu entendo. O Yuri Alberto, não. Tirasse o Héctor e botasse o Yuri. Isso só acontece depois desse gol feito que ele perdeu. Aí aos 27 sai o Charles para entrar o Carrilho. E aí o Carrilho simplesmente muda o jogo pro Corinthians. André Carrilho, ele muda o jogo pro Corinthians, porque aí o Corinthians tem transição, o Corinthians tem circulação de bola, aí o Corinthians tem velocidade para chegar ao ataque. Aí o Corinthians começa a empurrar o Flamengo. O Corinthians começa a pressionar o Flamengo. E não é que o empate
quase acontece, olha que curioso, quando você coloca jogadores com características interessantes para enfrentar um adversário como o Flamengo, as coisas funcionam melhor. Pois é, o Ramon teve essa lição e não teve nem a humildade de enaltecer isso ou de reconhecer isso na entrevista coletiva. O Carrilho mudou o jogo, porque ele é um craque, ele é um ótimo jogador, mas porque ele entrou num momento específico em que o Corinthians já pegava um Flamengo mais cansado, que diminuiu o ritmo naturalmente, que ainda assim continuou criando as suas chances, mas o campo se abriu. O campo se abriu. E aí você precisava de um jogador mais intenso, veloz e inteligente ali no meio, para não perder aquela bola e fazer a transição. O Corinthians estava tendo uma dificuldade de sair do próprio campo, gente. No primeiro tempo isso aconteceu quase que o tempo inteiro. No segundo tempo, em vários momentos, o Corinthians tentava sair e não conseguia, porque o Flamengo marcava tão bem, tão alto, cercando com 2, 3 jogadores, que, cara, eles recuavam, a bola parava no goleiro, o goleiro estourava, voltava pro Flamengo. Cara, era um desespero. O Corinthians não conseguia passar no meio campo por conta da marcação do Flamengo, que poderia, por outras tantas jogadas criadas, ter ampliado o marcador. Teve bola na trave do Bruno Henrique. Cara, teve cobrança de falta que passou isso aqui, teve defesa do Hugo, teve bola passando perto. Cara, foi uma loucura. Mas, olha como é o futebol. O jogo terminou 1-0. E no segundo tempo, o Romero teve uma bola na trave, caprichosamente bateu na trave, seria o empate. Teve aquele lance bizonho do Héctor Hernandes. Teve outro lance do Romero numa cobrança de escanteio, que a bola sobra, ele dá um chute cruzado, ela passa pelo Rossi, o Léo Pereira tira em cima da linha. Tem uma jogada do Yuri Alberto pelo lado esquerdo, que ele espera, ele dá atrás no Garro, o Garro chuta, a bola explode em cima da defesa. O Corinthians poderia ter empatado o jogo. Não é louco? Claro, né? Ele mudou o time melhorou. Bom, gente, pro jogo da volta, é claro que eu imagino, até por conta do contexto de que o Corinthians vença os seus jogos pelo Brasileiro e respire e chegue lá numa condição um pouco melhor, a gente pode entender um time muito mais equilibrado do que esse. Eu espero, porque tem condições de reverter. É um gol. O Flamengo pode fazer um gol na Neoquímica Arena? Pode. Vai jogar para cima, vai jogar para vencer. Tem 20 dias até lá, quase isso. O Felipe Luiz vai ter tempo para trabalhar essa equipe, já deu mostras de que esses caras podem jogar muito mais do que vinham jogando, então assim, é óbvio que vai ser um jogo duro, vai ser difícil, mas vejam só como são as coisas, se você escala aquilo que você tem de melhor, você fica mais próximo de vencer o jogo, né? Eu acho que essa é a lição que o Ramon e o Emiliano Dias têm que ter dessa partida. Espero que eles tenham humildade suficiente para entender o que aconteceu. Não pode entrar contra o Flamengo. Lembra que a gente conversou aqui, Garro e Coronado juntos? Gente, de vez em quando. Gente, contra o Atlético Goianiense dá. Em alguns momentos contra o Fortaleza com o jogo resolvido dá. Agora, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra equipes que gostam da bola, como que você vai jogar com o Igor e Coronado se eles não vão ter a bola? E isso foi o que aconteceu. O Corinthians não teve a bola. O Coronado, enquanto o Corinthians tinha a bola, foi o principal jogador ainda do Corinthians no primeiro tempo, porque ele tem muita qualidade técnica. Só que não tinha condições, né? Quando ele chegava na intermediária, roubavam a bola dele. Então era muito difícil de abastecer o ataque do Romero com o Héctor Hernandes. E ele acabou sacrificado. Eu teria tirado o Garro, não o Coronado, ou o Coronado, não o Garro. Tanto faz, eu acho que o Garro ele entrega mais em recomposição. E num jogo intenso e dinâmico como estava, talvez a manutenção ela se faça necessária. Gente, o erro foi ter escalado os dois juntos, porque no segundo tempo você podia trocar um por outro, você podia em algum recorte ali de tempo, quando o Corinthians estava bem, você ter os dois jogadores. O Carrilho fez essa função, não com a mesma característica, mas de apoio, de um jogo apoiado, chegando no Garro, chegando ao ataque, puxando essa bola, muito inteligente, cara, ninguém conseguia tirar a bola dele. Então o Carrilho fez essa função que o Coronado daqui a pouco poderia ter entrado junto, o Carrilho e o Coronado. Ele tinha várias maneiras de jogar o Corinthians contra o Flamengo nesta noite. E ele fez a pior possível, começando o jogo. Depois corrigiu no segundo tempo. Tem um lance de arbitragem, ou dois, que a gente precisa discutir. Tem uma entrada do Wesley no Hugo no primeiro tempo, 24 minutos do primeiro tempo, que é lance para VAR, para pelo menos revisão, e é lance de vermelho. É lance de vermelho que os árbitros dão aos montes aqui no Brasil. E ele não deu nem falta. O Hugo entra por baixo, o Wesley entra por cima. Pé, trava da chuteira acima do tornozelo. É lance para vermelho. É o chamado jogo brusco grave. Ele não deu nem falta. O VAR nem revisou e segue o jogo. E o lance do Gabigol, do segundo gol. O Gabigol faz um gol em que as linhas
mal traçadas desse VAR não me convencem. A gente tem que confiar na tecnologia? Mas assim, tô sendo justo aqui e olhando com o que eu vi, né? Fazendo análise com o que eu vi. O pezinho do Hugo ali me parece dar condição. O braço tá na frente, o braço não pode fazer gol. Então a linha tem que ser traçada no ombro. E ela foi. Se foi no local correto, eu não sei. Eu só sei que, cara, você olha a imagem e você vê a mesma linha. Então, assim, eu não entendo a anulação desse gol, de verdade. Sorte do Corinthians. Escapou por esse lance e por todos os outros que o Hugo acabou impedindo. Dá para reverter no jogo da volta? Dá. O Flamengo vai ser uma pedra no sapato de novo? Vai. Mas tá tudo em aberto, tudo indefinido, porque você sabe, eu sei, todo mundo sabe que na Neoquímica Arena a coisa é diferente. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal, tô te aguardando. Até a próxima. É Tchau. isso aí, galera. O Corinthians perdeu o jogo pro Flamengo no dia de ontem, 1-0, um amasso aí do Flamengo, né? Vamos dizer, tem que dizer a verdade. O Flamengo encurralou o Corinthians, mas temos o jogo de volta e será na Neoquímica Arena. Basta o Corinthians entrar com uma nova mentalidade, e com certeza vai entrar, porque a torcida vai comparecer em peso na Neoquímica Arena, lá em Itaquera, e vamos fazer diferente do que a torcida do Flamengo fez. Aliás, a torcida do Flamengo nem compareceu, né, ao Maracanã. Que show da Xuxa é esse? Que torcida é essa, né? Tenho certeza que em São Paulo vai ser diferente, o Corinthians vai entrar pilhado, vai conseguir a virada, ou no mínimo a ida para os pênaltis. E aí o nosso goleirão, ex-Flamengo, Hugo Souza, o Neneca, com certeza vai brilhar. Bom, vamos lá. Corinthians pede esclarecimento de patrocinadora sobre regularização. A Esporte da Sortes pode deixar de operar no Brasil, mas Timão vem protegido pela multa e pede explicações à empresa. Então, a diretoria do Corinthians aí emitiu uma notificação à empresa Esportes da Sortes questionando sobre a situação. Porque se a Esportes da Sortes não fizer nada até o dia 11 do 10, né, até a semana que vem, a empresa tem que parar de operar no Brasil, segundo a ordem aí, as medidas do governo federal. E, consequentemente, terá que parar de patrocinar o Corinthians, o feminino do Palmeiras e o Bahia e outros times aí da Série A. Então o Corinthians emitiu essa nota, exigindo explicações. Para quem não sabe, a patrocinadora Esportes da Sorte fechou com o Corinthians durante 3 temporadas, num valor aí de 309 milhões de reais, sendo que 57 milhões é para a contratação do reforço mediático, que já foi contratado, que é o Memphis Depay. E, porém, existe uma cláusula no contrato que diz que se a patrocinadora deixar de patrocinar o Corinthians, deixar o país, terá que pagar uma multa aí no valor de 100 milhões de reais ao Corinthians. E é aquele negócio, o Corinthians vai ter que correr atrás de uma outra patrocinadora, talvez uma outra bet, casa de apostas ou não. Mas fato é que existe essa cláusula que o Corinthians pode acionar na justiça por esses 100 milhões de reais, que é um termo garantidor, né? E é isso aí, galera. A Esporte da Sorte tem até o dia 11 de outubro para resolver o problema. E agora basta a torcida esperar para ver qual vai ser o desfecho aí dessa história. O Esporte Clube Corinthians reafirma sua confiança na Esporte da Sorte, nossa parceira de patrocínio, que vem cumprindo integralmente o contrato, isso é importante. Até o prezado momento, a empresa vem cumprindo com todas as suas obrigações no contrato. O clube está em contato com a empresa e enviou um pedido de esclarecimento sobre o status e os próximos passos do processo de regularização da operação. Então, cabe à empresa entrar em contato aí com o governo para estar regularizando toda essa situação até o dia 11 e vida normal, né, galera? Enquanto isso, o Corinthians segue firme e forte
Próximo jogo do Corinthians pelo Brasileirão é contra o Inter em casa, na Neoquímica Arena. Estamos aí a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. Acredito fielmente que o Corinthians vai ganhar esse jogo. Acredito também que Memphis Depay vai entrar como titular. Muitos dizem que ele vai entrar no segundo tempo, mas já chega, né, galera? Memphis Depay é um jogador que tem que entrar, tem que jogar, não só pelo preço, né, pelo que ele custa ao Corinthians, aí uma bagatela de 3,5 milhões de reais, mas também pela sua capacidade técnica. Todos sabem do que ele é capaz, ele precisa reaver o seu futebol, e para isso acontecer, ele tem que jogar. Não tem outra alternativa. É treino e jogo, treino e jogo. E é isso aí, galera. Para mais notícias do Corinthians, se inscreva no canal, curta e compartilhe. E é isso aí. Vai, Corinthians!